Então, primeiramente, eu quero dar as boas-vindas a todos, né? Estou como diretor científico hoje da SBOT Santa Catarina. Nós estamos na nossa reunião científica mensal, né? Essa reunião científica deste mês é a reunião sobre a questão da especialidade da coluna, né? E a gente, então, tem o grande prazer de ter como convidado o professor Edson Dezen, né? Para mim é um prazer imenso mesmo, até por agradecer a ele hoje pela todo o ensinamento que ele me deu. Eu, que sou egresso da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, tive o prazer, né, o privilégio de ser orientado por ele, e realmente uma pessoa que eu guardo assim com grande respeito e carinho por tudo que me ensinou, e não foi pouco, né? Foi muito. Espero não ter dado muito trabalho para você, Edson, mas aproveito para dizer que tudo que você me ensinou eu tentei praticar na minha profissão, né? Apesar de eu não fazer coluna, eu faço hoje joelho, né? Mas a gente mesmo no joelho acaba aproveitando bastante dos ensinamentos da coluna, né? Para fazer diagnósticos diferenciais, né? E a gente vai ter também o prazer, que também para mim é um prazer muito grande, do Cristiano Sansão, né? Ao qual eu tive também a oportunidade de tentar ajudar um pouco. Espero que eu pude fazer o mesmo por ele que eu fiz, que você fez por mim, viu, Edson? Tá? E então, para a gente começar, eu quero convidar o Dr. Henrique Eisenberg, que é o nosso presidente atual da SBOT Santa Catarina, para dar boas-vindas a vocês. Henrique, teu áudio está fechado, eu acho. Olá. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Funchal, nosso diretor científico aí, que está com grande maestria tocando essas reuniões da atividade científica da nossa regional, e junto também com o curso de educação continuada para especialistas. Parabéns, Funchal. Toda vez que a gente inicia uma reunião, não é demais agradecer o teu trabalho pela SBOT Santa Catarina. Agradecer também a presença do Dr. Edson, do pavilhão, Dr. Anduja, nosso ex-presidente SBOT, que hoje está como ouvinte, mas é sempre uma pessoa assim de grande estima, Dr. Cristiano Sansão, Dr. Carlos Henrique Massaneiro, que foi o meu chefe durante a minha formação na residência, e tenho muito orgulho disso, Dr. Clóvis Arruda Vieira, de Lages, que eu fui estagiário dele no IOT Passo Fundo, Dr. Henrique Lampert, né, que está em Jaraguá, e Dr. Eduardo Bondan, que vão compor aí a atividade científica. Gostaria de dar boas-vindas a todos, sem mais delongas. Eu vou fazer essa breve abertura e eu tenho que receber hoje o presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o Dr. Jorge Silva, que está vindo a Florianópolis para a vistoria do Centro de Convenções do Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia do ano que vem, que vai ser sediado em Florianópolis. Então, a todos umas boas-vindas e tenham uma ótima atividade científica. Devolvo a palavra para ti, Funchal. Tá, Henrique, antes de você sair, eu pediria para todos que tiverem interesse abrir a câmera para a gente tirar uma pequena foto que a gente tira sempre no início. Então, se o pessoal puder abrir, para a gente poder tirar. Vou dar só um minutinho a mais. Se quiser. Roberta, não quer abrir tua câmera? Então vamos lá, pessoal, vamos olhar lá para a câmera. Fechado. Então, sem mais delongas mesmo. Então, Cristiano, é com você. Boa aula a todos. Eu vou estar aqui como espectador aí, aproveitando aí o conhecimento de todos. Boa aula a todos. Obrigado. Obrigado, agradeço pelo convite. Estou aqui, né, vendo hoje professores e com quem eu aprendi muito. E temos a honra de receber o Dr. Edson Dezen. Dr. Edson, por favor, acho que podemos começar a aula, então, sobre lombalgia, diagnóstico diferencial. Só uma última questão. Quem tiver questões, que quiser ir mandando no bate-papo, pode ir mandando, eu posso fazer as perguntas. Ou, se alguém quiser, a gente também pode abrir no final da aula para perguntas para o professor Edson Dezen. Bom, eu tenho que agradecer muito ao convite, um prazer e um privilégio
estar aí podendo compartilhar com vocês esse assunto que, com certeza, é um dos que mais enche consultório, mas que também, ao mesmo tempo, ele é muito, assim, como diz, controverso em termos de condutas, e que nos dá sempre margem para N situações e N discussões. Então, quando o Funchal me convidou, eu me senti honrado, porque a experiência só de coluna, formado em 81, mas fazendo coluna ativamente desde 85, transmitir aqui, compartilhar com vocês, compartilhar com todo o pessoal a experiência e também aprender, porque a cada dia que passa, por incrível que pareça, esse item, esse assunto, ele muda em termos não só de conduta, mas principalmente de diagnóstico. Então, começamos por tentar caracterizar, será que existe alguma diferença de tratamento quando temos esse perfil de paciente no consultório, quer dizer, uma jovem, uma adulta? Será que a patologia é diferente? Será que a conduta é tão radical? Muitos fazem essa diferença, mas, na verdade, no dia a dia, nós sabemos que não é. Então, quando nós podemos, por exemplo, comparar uma literatura americana, né, no Sdeblick, lá em São Francisco, que ele faz uma avaliação, né, da incidência de dor lombar crônica nos Estados Unidos, em que só de consultas novas para dor lombar crônica são de 16 milhões, 60 milhões de consultas que passam por quiropatas, a um custo variável de 20 a 60 bilhões de dólares por ano, e um custo trabalhista, né, cerca de 5,7 bilhões, temos que dizer que é algo muito significativo. No Brasil, infelizmente, nós não temos esse percentual, mas, infelizmente, é altíssimo, né? Pelo que se tem estatístico, não sei se algum de vocês tem essa ideia, do valor do gasto que nós temos com esse pessoal. Por quê? Porque é uma patologia, apesar de considerarmos corriqueira, mas de difícil abordagem inicial, como veremos a seguir. De uma maneira simplista e didática, podemos dividir as principais causas, né, das patologias, das lombalgias e lombociatalgias, nas ortopédicas, vasculares, ginecológicas, urológicas, as reumatológicas, neurológicas, gastrointestinais e, por fim, uma que passa muito batida, né, no dia a dia, mas que vamos ver depois, provavelmente, mais tardiamente, é a herpes zoster. Dentro de um conceito ortopédico e anatômico, poderemos dividir de uma maneira clássica, sendo elas principais: o disco intervertebral, as facetas articulares, os músculos e fáscias, ligamentos e articulação sacroiliaca. Quanto ao diagnóstico diferencial, em termos anatômicos, não gerais como vimos, podemos pegar, né, a classificação de Kirkcaldy-Willis, que divide de uma maneira simplista em disfunção, a fase instável e estabilização. E, de uma maneira didática, ele procurou dividi-las nessas síndromes que mostraremos ilustrativamente a seguir, as mesmas degenerações com as suas estenoses e as outras patologias com as estenoses e hérnias de disco já em uma fase de estabilização. Aqui, por exemplo, né, aquela história de que quando o paciente chega ao consultório, nós temos uma mania e uma característica, muitas vezes, de já tentar fecharmos o diagnóstico sem ao menos examiná-lo ou simplesmente, né, palpar superficialmente e não ir a fundo, rotulando tudo como sendo uma patologia diagnóstica pelo meio diagnóstico e não porque, na verdade, o paciente nos refere. Então, alguns exemplos de patologias que podem simular um quadro de ciatalgia, muitas vezes, e não é. Por exemplo, a síndrome da faceta posterior, ela tem uma dor na região glútea irradiada para a região posterior, mas a causa é na faceta articular lombar. A mesma coisa na síndrome da sacroiliaca, que muitos pacientes a rotulam como uma lombalgia e que, na verdade, ela tem um padrão de dor que também se irradia para a região posterior da nádega e também
da coxa posteriormente. Com relação a um sinal, né, a síndrome de Mine, muitas facetas articulares podem dar sintomas na palpação sob a crista ilíaca. E muitas vezes, ao se palpar a crista ilíaca, pensa-se, rotula-se como uma patologia localizada nessa região, quando, na verdade, a patologia é na região lombar e de origem facetária. A mesma coisa com a síndrome do glúteo médio, que pode dar este padrão de dor irradiado face lateral e face posterior da coxa. As síndromes do glúteo máximo, que também tem um trajeto similar, a síndrome do quadrado lombar, que muitas vezes palpamos, mas que em algumas situações a dor pode ser muito mais lateralmente e com uma irradiação localizada, e que, na verdade, ela requer uma especificação maior. E o porquê de tudo isso? Assim como a síndrome do piriforme, conhecida pelo pessoal do quadril, principalmente, que simula aquele padrão ciático e a musculatura. Acho que o Edson caiu, né? Parece que sim. Eu não. Para mim travou aqui o vídeo. Travou, é. Uhum. Para ele entrar de novo. Tentar entrar de novo. Acho que está entrando de novo. Vamos ver. Tentando entrar em contato com ele, não estou conseguindo. Sim. Só mais alguns minutinhos, né? Está tentando entrar, viu, pessoal? Ok. Aguardar só mais um pouquinho que ainda já entra. É a primeira vez que aconteceu isso, hein? É o frio? É o frio. Cidade do interior é problemático, né? É. Sim. A internet lá não deve ser muito boa em São Paulo. Ele está tentando, não está conseguindo. Ele estava iniciando com a internet ruim, né? Sim, já desde o começo. Já tinha alguns sinais que... desde o começo, é verdade. Uma possibilidade seria passar os casos na frente, de repente. Né? É isso que eu vou até ver aqui com ele. Uhum. Bom, ele está tentando ali, parece que não está conseguindo. O que vocês acham? A gente começa com o teu caso, Cristiano? Pode ser, Funchal.
Pode ser? Então vamos fazer, né? Para a gente não perder tempo também, né? Se for o caso, a gente encerra, para e depois a gente vê a aula, né? A gente inverte, tá? Sim. Vamos lá. Tá bom. Então, Vou aproveitar. Tá. Bom, como assim, ó, o caso clínico, eu botei um caso bem do dia a dia. A gente sabe, como até no início da aula do professor Edson ali, todo mundo estava... a gente está acostumado a Parece que ele entrou agora, ó. Entrou? Vamos. Isso, entrou. Show. Vai. Ele... Caiu de novo? Parece Não, que tá aí. Não, tá aqui, tá aqui. Talvez só o Ouvindo agora? Estamos ouvindo. Sim. Deixa eu entrar, vamos embora. Bora. Então, desculpa, voltando ao esquema, por que nós conhecermos todas essas síndromes, por assim dizer? Porque existe uma maneira clássica de nós examinarmos os pacientes e simplesmente rotularmos como lombalgia, sem termos um diagnóstico, um exame físico adequado para tentar encaixar algumas patologias. Então, esse é o nosso primeiro erro. Olhamos o exame, palpamos o paciente superficialmente e encaminhamos a um fisioterapeuta desconhecido, que muitas vezes não vai ter também o interesse em tratar um papel e não vai tratar, na verdade, aquela patologia que o aflige. Então, uma avaliação errada pode produzir uma conduta fisioterápica errada e, consequentemente, o pior de tudo é o paciente ficar, que é o que acontece conosco, de ele ficar voltando várias vezes e passando por vários colegas no intuito de se tentar fechar um diagnóstico e todos eles querendo tratá-lo pela imagem. E isso é um grande desperdício financeiro e pelo próprio paciente. Quanto aos meios diagnósticos clássicos, nós temos, né, as radiografias, antigamente se usava mais, hoje muito raramente, a mielotomografia, a ressonância magnética dinâmica, acho um meio excelente quando você tem aquela suspeita diagnóstica da discopatia ser importante, né, e não ser a causa e não ter uma imagem importante. A discografia, a discotomografia, muito utilizada antigamente, principalmente fora do país, mas que hoje nem sequela, nem resquício usamos, e a termografia, que pode ser novidade para alguns, mas em coluna, em alguns pacientes muito bem selecionados, onde se tem uma queixa importante, com um quadro, um fisioterapeuta que usa, e de preferência na área esportiva, esse método, ele pode ser, sim, um recurso muito, muito bom para o acompanhamento da patologia, para mostrar ao paciente que nem sempre a melhora não está relacionada à patologia, mas sim outras causas que muitas vezes pode ser psicológica associada. Vamos lá, para começarmos a ver o que, às vezes, o diagnóstico ou o paciente, muitas vezes, dificulta a conduta adequada. Esse senhor tem 82 anos de idade, com uma dor na região lombar, com irradiação para a face anterior de ambas as coxas, mais uma claudicação de 200 metros, havia 6 meses, sem melhora com o tratamento medicamentoso e fisioterápico. Ele já tinha antecedentes de dores lombares que melhoravam com a medicação. Um exame neurológico normal, ele era diabético
hipertense e um antecedente de CA de próstata. Quando olhamos a ressonância dele, tá, da região lombar na qual foi solicitada, nós vemos algumas óbvias discopatias degenerativas, osteoartrose e alterações no nível discal entre T10 e T11 e L1, L2. Observem os senhores que representam essa imagem. E aqui foi feito um corte axial em T1. E o que acontece? Um laboratório conceituado em São Paulo forneceu o seguinte diagnóstico: hérnia discal extrusa para a mediana esquerda em T10, T11. E, ao mesmo tempo, uma hérnia discal extrusa posterior mediana L1, L2. Ou seja, duas hérnias extrusas que poderiam justificar essa dor. E o que fazer com esse paciente? Onde tratar? Ele tinha claudicação, dor e referia parestesias. Foi repetido a ressonância, só que da coluna torácica. E o que nós observamos na coluna torácica? A imagem em T10, T11 era maior do que L1, L2, vista aqui no corte coronal, e essa imagem sagital em T1, e que mostrava um laudo completamente diferente daquele inicial. Ou seja, a imagem que foi dada como diagnóstico em T10, T11, era uma imagem nodular, que era sugestiva de um tumor, e não necessariamente uma hérnia. E confirmado pelo radiologista de outro serviço, o diagnóstico em L1, L2 com uma hérnia extrusa à direita. E aí, parestesias, o paciente incompleto, foi pedido uma eletroneuromiografia. E aí que embaralhou-se o jogo total, porque ele tinha uma queixa de dor, de claudicação, de parestesia, e a eletroneuromiografia nos mostra que, além de tudo isso, ele não tinha nenhum comprometimento radicular, mas tinha um quadro de polineuropatia, de origem diabética e decorrente das estatinas. Então, só para mostrar que, às vezes, um diagnóstico, né, meio que impreciso pode levar a uma conduta errada, um diagnóstico errado, porque operar duas hérnias é diferente do que abrir um paciente com 82 anos de idade e encontrar um tumor intramedular em T10 e T11. Então, a catástrofe poderia ser melhor. Apenas para exemplificar como muitas vezes os meios diagnósticos eles nos ajudam, mas se não houver um bom exame físico e entendimento, eles podem sim nos atrapalhar. Esse paciente, já de 39 anos de idade, com um quadro de uma lombociática à esquerda, e que apresentava, numa imagem sagital em T1, uma imagem que lembrava uma hérnia discal. Porém, no T2, uma imagem cística. Quem olha essa imagem, a primeira ideia é ver o quê? No corte axial, algo que lembre um cisto peridural, um cisto radicular, ou até um aneurisma de vasos epidurais, qualquer coisa que contenha líquido, mas qual foi o diagnóstico? O diagnóstico do radiologista discutido foi de um cisto de disco, cisto discal. E aí, obviamente, apenas para elucidação de imagem, que não é o objetivo discutir tanto conduta, foi feito o quê? Foi feita uma avaliação e, por sorte, o paciente melhorou. Mas se fosse pensar em procedimento cirúrgico, com certeza a imagem não seria de disco. É como diz o Freimer, isso num artigo muito antigo, que somente 15% dos pacientes têm um diagnóstico correto feito na primeira consulta. Então, para se ver um baixo índice, que também lá fora se faz de um diagnóstico preciso, porque a equipe que trata esses pacientes são variáveis e, consequentemente, diagnósticos e condutas são diferentes. E quando pensamos em tratar as lombalgias e lombociatalgias, vem a ideia, mas como iniciar um tratamento sabendo da diversidade das patologias? E aí está o cardápio,
que nós poderemos começar desde um tratamento medicamentoso, se é fisioterapia ou pilates, vamos para órtese, infiltração facetária, foraminal, dos pontos de gatilho, mesoterapia, bloqueio epidural, risotomia, até chegarmos na cirurgia. Então, o clássico, lógico, dentro de uma premissa inicial, é de começarmos o menos invasivo possível, desde que a imagem, o quadro clínico, não nos mostre o contrário. Mas, se nós avaliarmos, que é a grande maioria dos pacientes, nós os encaminhamos para fisioterapia ou meios alternativos, observem quantas opções e teorias nós temos. Imagine como é o problema de vocês, assim como é o meu, ficar explicando a patologia para esses pacientes, para esses fisioterapeutas, ou quando nós explicamos, eles entenderem que a patologia nem sempre ela é aplicável ao método dele e que cada paciente deve ter N opções que não só dele, mas eles insistem em postergar muitas vezes uma conduta para ficar com o paciente. Isso eu acredito que em qualquer nível social, em qualquer qualidade de paciente, nós temos essa dificuldade de fazer com que o terapeuta ele entenda esses métodos sem querer vender o produto. Vamos exemplificar, pelo menos, começando pela dor facetária. Quando nós temos certeza de um paciente que a dor é clássica facetária, tanto no exame físico quanto na imagem, e aí? O que acontece quando se esgotam todos os recursos fisioterápicos ou meios alternativos? Nós partimos para uma infiltração por radioscopia, uma por tomografia ou uma denervação, uma risotomia por radiofrequência. Obviamente, cada um de nós temos a nossa característica. Então, quando nós optamos por fazer uma infiltração por radioscopia, ela tem um custo X. E o custo para o paciente é a alta dosagem de irradiação. Concordam? Porque é um método que precisa ser colocado, principalmente se o paciente tem 2 facetas, 3 facetas articulares. Ao custo, por exemplo, de um hospital sírio-libanês, uma radioscopia por agulha, 2 níveis que seja, ele sai numa faixa de 3 a 4 mil reais. O mesmo valor que comparado com uma tomografia guiada por agulha, uma infiltração guiada por tomografia, e aqui mostra a agulha, o mesmo valor. Ambos os procedimentos aqui, eles podem e são feitos por radiologistas. Já quando pensamos em fazer uma risotomia, né, quer seja por agulhas, quer seja por radiofrequência, o valor pode, incluindo o hospital, chegar a 20, 25 mil reais, dependendo do hospital, dependendo do tipo de agulha que vai se fazer. Quer dizer, o que nós vamos propor para o paciente? Será que é mais vantajoso ele tomar um pouco de raio-x, resolvermos o problema, ou já partirmos para métodos muito mais agressivos, custosos e que podem ter um benefício similar ou até pior do que uma infiltração, por exemplo, facetária? Aqui um exemplo clássico de um paciente de 57 anos de idade, com uma queixa de lombalgia à direita, em que no córtex sagital podemos observar uma sobrecarga facetária no axial, comparando-se a faceta contralateral, a direita apresenta uma alteração, uma presença de líquido, e que, por um bom radiologista, tendo essa característica de imagem, aonde existe líquido facetário, não existe uma artrose importante, o resultado, na maioria das vezes, ele é satisfatório. Um exemplo também mais ou menos recente de um paciente de 82 anos de idade, em que a queixa dele principal era uma lombalgia com irradiação para a face lateral do quadril direito. Observem que a ressonância, por incrível que pareça, o paciente até com sobrepeso, aqui mostra o tecido adiposo, pela idade, muito boa, e que a ressonância mostrava somente uma alteração facetária bilateral, mas que justificava a queixa dele. Concomitante, foi feito
a ressonância magnética, tanto da bacia quanto da coluna, que confirmaram esse processo inflamatório facetário, e bem como uma tendinopatia do glúteo médio e mínimo. Quando o exame clínico ele nos confunde entre ser um processo só facetário e de grande trocânter, vale também a infiltração tanto facetária quanto do grande trocânter. Mesmo aqui, sendo um processo em que nós podemos, para evitar tanta carga radiográfica, fazer previamente a ultrassonografia, que nos poupa, já que as tendinites são musculares, músculo-ligamentares, músculo-tendíneas, fazer com que poupemos carga radiográfica para o paciente, e o valor é considerado o mesmo para uma ou dois lugares. A mesma coisa existe com relação ao diagnóstico de cisto sinovial, que nos causa aquele quadro de lombalgia muito pouco provável, mas principalmente de ciatalgia. Devemos tentar fazer uma punção ou já partirmos para uma cirurgia? Aqui um exemplo de uma paciente com uma queixa de lombo-ciatalgia de pequena intensidade, né, um componente maior de ciática, e observamos que ela tem algumas discopatias significativas, uma listese, e que na ressonância magnética dela, no corte coronal, podemos observar um cisto sinovial à esquerda, com conteúdo líquido, que no corte axial observamos esse mesmo conteúdo líquido, porém um componente artrítico e artrósico facetário importante, e que, nesse caso, procedermos a um procedimento cirúrgico, quando o componente de ciática não é tão acentuado, não existe quadro neurológico, e, ao mesmo tempo, ela vem com esse processo mais recente, pode-se tentar, como foi tentado, a infiltração guiada por tomografia. Aqui observamos o componente, né, já artrósico, não é o contraste, porque muitas vezes, ao injetarmos a agulha, ele teoricamente poderia extravasar o contraste, mas isso é apenas facetário. E se formos comparar aquele volume do cisto que havia aqui, nós não observamos. Observamos, sim, um pouco de hipertrofia do ligamento amarelo, um componente ósseo decorrente da faceta articular, mas não necessariamente o componente do cisto mais, e, consequentemente, a paciente convive muito bem, e no laudo comparativo observe que ele mostra que houve o desaparecimento do cisto ósseo. A mesma do cisto sinovial. Mesmo exemplo, uma outra paciente um pouco mais jovem, com grande cisto sinovial, que mostra a sua direita, e que recusava-se a fazer qualquer tipo de procedimento que fosse invasivo. Mais uma vez, foi optado pela infiltração, e, nesse caso, volto a dizer, a infiltração tem que ser muito bem selecionada. Não é todo e qualquer cisto, pois um cisto calcificado, com uma articulação não viável para se colocar agulha, componente artrósico, não terá bom resultado. E, novamente, quando se compara a ressonância anterior, observa-se que houve o desaparecimento do cisto sinovial. Fugindo um pouco do protocolo, um paciente de 28 anos de idade, esse paciente faz mais ou menos 10, 12 anos que eu tratei, e chegou com um quadro de uma dor na região lombar de forte intensidade à direita, havia um dia após surfar e sem nenhuma irradiação para os membros inferiores. O exame neurológico era normal, e a CPK dele, que vou perguntar aos senhores, puxa, mas não tem razão de pedir, vou justificar já o porquê. Foi feito um diagnóstico inicial radiográfico, que é o protocolo clássico e, obviamente, o inicial, nada de excepcional, e foi, né, solicitado uma ressonância magnética. E qual não foi a surpresa na ressonância magnética? Que havia um comprometimento de toda a musculatura paravertebral à direita, e isso nos chamou muito a atenção, porque, comparando-se a musculatura paravertebral normal com a direita, nos veio a ideia inicial do que? Será que é uma síndrome compartimental? Foi por isso que foi solicitado o exame da CPK,
e automaticamente confirmou-se o diagnóstico. Aqui o paciente já em procedimento na sala cirúrgica, o grande alteração de massa muscular comparada com o lado contralateral, foi feita 3 incisões longitudinais para que fosse aberto a fáscia. Esse paciente evoluiu de uma maneira muito satisfatória, eu trato a família dele toda até hoje e voltou a fazer todo tipo de atividade sem nenhum componente residual, fibrótico ou nada que pudesse justificar uma lombalgia presente. Apenas para ressaltar que muitas vezes isso é um diagnóstico de exceção, né? Mas como o tema da aula é diagnóstico diferencial, esse caso, juro que eu não acreditei, fui buscar na época a literatura, revi recentemente, mas são poucos ainda os casos que evoluem dessa maneira. Um outro item, né, que é muito comum no nosso dia a dia, são as hérnias foraminais ou lateroforaminais. E devemos tentar partir para uma infiltração ou, obviamente, uma cirurgia. Esse caso é de um médico, inclusive, né, que tem 69 anos de idade, com uma imagem boa e que, de repente, ele evoluiu para um quadro de uma lombocruralgia importante, de forte intensidade, exame neurológico normal. Podemos ver no forame de L3 e de L4 totalmente obliterado e no corte axial o fragmento de hérnia de disco. Pelo fato de o paciente não ter antecedente de lombalgia, lombocruralgia ou qualquer coisa do gênero, foi optado nessa fase inicial, uma vez que após 15 dias a dor não cedia com o uso de medicação, com fisioterapia, e o resultado foi extremamente satisfatório. Veja, talvez a ideia de vocês vendo a aula, falar, poxa, mas o Edson só pensa em indicar infiltração. Não, eu estou dando casos de exceção, não é o protocolo. Apenas sou favorável à infiltração em alguns casos, como esse, sem um antecedente clássico de cirurgia, de lombalgia, partir para um procedimento cirúrgico, sem um quadro neurológico, fazendo-se uma abordagem, quer seja por a via de Wiltse, paralateral, ou mesmo uma via endoscópica transforaminal, acho ser agressiva, sem antes tentarmos esgotar um recurso que, em muitos casos, podem dar bom resultado. E, por fim, não vou entrar na abordagem, porque não é o tema clássico, né, desse bate-papo, que é diagnóstico diferencial das lombalgias, sobre a hérnia discal. Né? Quais as opções cirúrgicas? A velha e tradicional laminectomia, a microdissectomia ou, mais recentemente, a cirurgia endoscópica. E aqui, a literatura comparativa, onde que nós temos agora uma grande chance, uma grande tendência realmente a se perpetuar as cirurgias endoscópicas como uma forma de indicação cirúrgica para, vamos dizer, em uma forma inicial também, para casos muito bem selecionados de hérnias discais moles, concordo com alguns cistos sinoviais, e essa fase de estudo no mundo, e principalmente no nosso meio e na nossa sociedade, haverão ainda, infelizmente, alguns pacientes que pagarão pela inexperiência, pelo aprendizado, que serão muito grande ainda, né? E nós que passamos, o Massaneiro que está aí na plateia pode nos dizer que foi nós que começamos a fazer artrodese in situ, depois artrodese com ar, Rentoluc, houve toda uma evolução e, com certeza, assim vai ser as cirurgias endoscópicas. Então, de uma maneira ou de outra, os trabalhos ainda na literatura mostram muita controvérsia, vantagens para tendências menos invasivas, que são as endoscópicas, vários trabalhos na literatura comparando os custos, se vale a pena, qual delas é melhor, a microdissectomia tem um custo menor, existe a briga ainda pelos convênios, quer dizer, muitas e muitas controvérsias ainda existirão, até que nós possamos atingir aquele plano de estabilidade, que pode demorar 1, 2, 3, 5 anos, mas que é importante haver critério na indicação.
não é critério de execução. O bom profissional não é aquele que só executa, não, mas aquele que sabe indicar, sabe examinar o paciente. E esse é um grande diferencial. E aqui, para os mais saudosistas, vai uma mensagem até para o Funchal, que o conheceu muito bem, o André, do Valdemar de Carvalho Pinto, que foi quem me transmitiu muitos ensinamentos de coluna, que dizia que o principal é nós estudarmos muito mais os princípios do que os métodos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela paciência. Obrigado, doutor Desenho. Parabéns pela aula. Muito elucidativa. Acho que o grande recado que fica aqui é que a dor nas costas, a dor na região lombar, né, na região glútea, ela não é só um exame de ressonância, né? A gente vê no nosso consultório do dia a dia a complexidade, às vezes, de uma dor lombar e principalmente a conduta e o quanto o diagnóstico preciso faz diferença no tratamento, né? Eu acho que vamos deixar aberto aqui para perguntas. Eu posso iniciar com uma pergunta. O senhor acha as indicações? O senhor é Pomassaneiro, para mim é você mesmo, tá bom? Tá bom, tá bom. Então tá. Sobre a eletroneuromiografia, assim, considera importante? É um exame importante? Eu vejo muito. Deixa eu justificar minha pergunta. Eu sei que é um exame importante, mas eu vejo ela muito superutilizada, a eletroneuromiografia. Às vezes ela mais atrapalha do que ajuda no diagnóstico. O senhor tem você teria algum comentário sobre isso? Concordo e assino embaixo, tá? Aqui eu tenho o privilégio de ter um profissional, ele já tem 74 anos de idade, ele foi neurologista e faz eletroneuromiografia. Então, é uma pessoa que eu diria que é extremamente confiável. E existem muito poucos casos, tá, em que você pode confiar em eletroneuromiografia, mas sempre baseado, no exame clínico. Porque, por exemplo, uma das coisas, uma das incidências que tem é aquele quadro de uma lombociática que você não tem dúvida, um paciente, por exemplo, esse que eu mostrei, de idade, em que ele pode ter alguma polineuropatia, quer seja por uma estatina, uma pré-diabética. Agora, você indicar, como nós avaliamos, por exemplo, em cervical, qualquer braquialgia, qualquer parestesia, já sai pedindo eletroneuromiografia. Mas para que pedir? Será que é para justificar a cirurgia? Só pode ser, porque não é um critério de indicação imediata, é de exclusão, e não é só de confirmação, né? Quer dizer, o pessoal acha que, não, eu quero confirmar que tem que ter a C5, C6, L4, L5 para operar. Não, mas espera, quer dizer, tem uns outros meios diagnósticos que não eletroneuromiografia. E hoje em dia, uma boa eletroneuromiografia, só para você voltando, ela demora, em média, no mínimo, mas no mínimo, de 1 hora e meia, bem feita. E o que nós vemos, quando você pergunta para o paciente, quanto tempo demorou? Demorei 20, 30 minutos. É impossível se fazer uma boa eletroneuromiografia com um profissional que discute imagem, que te liga, em 20, 30 minutos. Só colaborando, Edson, com o questionamento do Cristiano, é que também, como você citou, é um exame examinador dependente, como é o ultrassom, por exemplo. Então, você, infelizmente, tem profissionais e profissionais, como você está dizendo, tem gente que faz uma eletroneuromiografia em 25 minutos, 20 e 25 minutos. Outros pedem a imagem, discutem com você, quer dizer, o parâmetro, eu acho que é um exame de exceção também, concordo plenamente, só estou colocando a mais isto. Quem é que faz o exame? Hoje, como se trata muito com convênios, muitas vezes você nem conhece o colega, ou sabe que o exame não foi realizado da maneira que você gostaria. Então, você tem que direcionar, e eu acho que é por aí mesmo, Sansão. A gente tem que ter muita cautela nessa hora. Tem uma pergunta do André Anduja. Qual a experiência com a utilização da termografia, Edson? Deixa eu te explicar. A termografia eu indico de uma maneira muito de exceção. Eu fiz medicina esportiva por hobby, gosto de, às vezes, mexo com alguns atletas,
que tem algum padrão de lombalgia, que quando você descarta uma hernia de disco, você vê com um padrão mais muscular e que ele quer uma reabilitação precoce. Tá? Não, eu quero jogar tênis, eu quero isso. Existe uma tendência cá entre nós, você falar, não, tem uma hernia de disco, você tem uma artrose, eu vou te segurar por meses, e muitos pacientes não encaixam bem esse perfil de conduta. Mesmo sendo a medicina, né, a fonte de ter que falar, é isso e acabou, hoje em dia você tem vários recursos fisioterápicos, analgésicos e de técnicas para reabilitar o esportista. Isso em lesões musculares gerais e na coluna. Então, um dos parâmetros, por exemplo, é você ver um parâmetro de conduta, né, de uma contratura muscular e documentar pela termografia. Olha, está aqui. Aí, ele vai cobrando do fisioterapeuta, de nós, a evolução. Não, mas eu acho que eu estou melhor, eu estou melhor. E um dos controles que se faz em atletas profissionais e nesses pacientes ansiosos, você pode dispor, é indicação de exceção, tá? Para esse perfil, você usa a termografia. Um exemplo clássico, por exemplo, é quando você tem uma polineuropatia, com dores generalizadas, dores musculares. Existe a termografia de corpo inteiro, em que ela te dá um mapeamento. É um exame, vamos dizer, para ser bem feito, também o profissional tem que ter muita experiência. E você vai acompanhando com a fisioterapia, com as medicações, né, pregabalinas, gabapentinas, a evolução e mostra. Isso é bom, porque às vezes o paciente se sente confortável, principalmente o esportista. Como eu lhe falei, eu indico, vai por mês, nenhum, ou um a cada 2, 3 meses, o uso da termografia. Mas como profissional fisioterapeuta especializado, e não por qualquer colega. Sansão, posso dar um pitaco aí? Edson, a gente vai ficando velho, né? E eu, ano passado, eu resolvi fazer a pós-indoor, dor e intervenção. Isso foi uma coisa assim que me abriu, porque eu tinha, não tenho nenhuma vergonha de dizer, alguns pré-conceitos em determinadas coisas. E é interessante porque quando você vai para essa área de dor, ali você vê de tudo, como na nossa área, né? Como cirurgiões de coluna também você vê de tudo. E a gente tem algumas surpresas agradáveis quando se fala em evidências, em medicina baseada em evidência, quando você aprofunda nisso aí. E dentro da parte de intervenção, eu também fiz o curso lá com o Brioche, em termos de termografia. E tive, assim, gratas surpresas para determinadas coisas que eu não tinha muita justificativa, certo? Também acho, primeiro, não é um exame que faz nenhum tipo de diagnóstico. Ele te apresenta, ele te guia alguma coisa, não faz diagnóstico. Quem pensa que vai fazer diagnóstico porque apresenta uma zona com maior reação térmica, não é bem por aí. Não é bem por aí. Então tem que fazer essa boa formação para poder entender. Agora, eu vejo que a termografia, em determinadas situações, essas lombalgias, essas dores miofasciais, elas acrescentam a própria, que é o nosso dia a dia do ortopedista que faz coluna, chega até nós com muita frequência, a fibromialgia. Então, você pode acrescentar, em termos de resultado, a tua conduta, você fazendo o mapeamento, você pode acrescentar isso, eu acho que é uma ferramenta a mais que vem acrescentar, sendo bem usada. Há muitos desvios nessa parte, mas sendo bem usada, eu acho que é algo que acrescenta, sim, no dia a dia do consultório. Só um breve... Perfeito, de acordo. Então, posso só fazer uma intervenção, então, aproveitando porque assim, essa parte de dor miofacial, a gente não consegue nenhum exame complementar que nos mostre algum resultado, né? Não tem ressonância, tomografia, nada mostra a origem de uma dor miofacial, a não ser o exame físico. Talvez o único exame que pode realmente mostrar fisicamente, em imagem, alguma coisa seja a termografia, né? Eu acho que nesses casos ela estaria bem indicada, não? Vocês concordam comigo? É isso? É isso aí, André. Concordo plenamente.
Isso aí. Mas, André, não é um exame que você, como bem definiu o Massaneiro disse, né? Nós pedimos para aquele perfil de paciente em que ele é selecionado, ele é bem escolhido, porque senão vai servir de subsídio para ele alegar a dor. Então, é um critério, como o Massaneiro, que mexe com dor também agora, viu, não é fácil você indicar. Não podemos generalizar. Toda fibromialgia tem... Não, mesmo porque quem interpreta essa imagem precisa ter experiência. Por isso que Claro. Você tem o corpo médico, e no Hospital 9 de Julho tem um pessoal muito bom, que foi quem começou a termografia, né? Que o Massaneiro deve conhecer. E os fisioterapeutas esportivos que mexem com atletas diferenciados, de alto rendimento, eles também têm experiência. Agora, não adianta você comprar uma máquina fotográfica, começar a tirar foto de tudo e se rotular como, não, eu sei fazer termografia. Não é bem assim. Novamente, você depender de um profissional que saiba interpretar e que saiba te evoluir, porque a imagem é toda borrada. Então, como que você vai saber? Só na interpretação de quem conhece. E ainda, Edson, só acrescentando, eu vejo com duas áreas de esporte. Hoje, os grandes times de futebol, os CT deles, com acompanhamento médico, fisioterápico, eles têm um acompanhamento do atleta via termografia. E é extremamente interessante, extremamente importante. Grandes times de futebol, sabe, tem esse tipo de acompanhamento. Isso é uma área. E a segunda área, que tem um valor já legal em cima disso, são os colegas peritos, certo? Aquele cidadão que chega para você fazer a perícia, eu não faço perícia, mas existe o espaço hoje legalizado para a termografia na perícia médica. Então, são duas áreas importantes que têm essa colaboração dessa área de trabalho. Tá? E qual seria... E até para câncer de mama. Câncer de mama parece que agora eles estão começando a invadir. Tem um protocolo, Edson. Tem um protocolo específico para câncer de mama. Você veja, é uma técnica sem nenhuma irradiação. Você não tem nenhuma irradiação, é radiação zero, certo? E aonde ele não dá, tem câncer de mama. Não, mas aqui tem um red flag dizendo assim, opa, tem alguma coisa diferente, vamos aprofundar porque tem alguma coisa diferente, sabe? Acho que interessante. E qual que seria a formação profissional mais adequada para o sujeito fazer e emitir o laudo de uma termografia? É um fisioterapeuta, é um médico, é um professor de educação física? Eu posso dar uma opinião para vocês, porque eu tenho um pouco de experiência em termografia. Vocês sabem que eu trabalho num time de futebol e agradeço aí as palavras, então, do Massaneiro. Então, os grandes times de futebol têm termografia. O Avaí tem termografia, nós temos uma sala de termografia. Para você fazer a termografia, ela tem algumas características bastante importantes. Primeiro, você tem que ter uma sala específica, ela tem que ser uma sala climatizada, né? Como foi mesmo colocado... existem várias câmeras, o Edson falou, não dá para você comprar uma câmera e fazer. Existem as termografias técnicas para engenharia e as humanas, que elas são completamente diferentes das máquinas, pelo número de PICs. De verdade, existem vários apps, né, vários aplicativos para você fazer a interpretação das imagens. Ela, na verdade, é uma imagem computadorizada e você deve fazer, na verdade, um book do paciente. Nós fazemos no clube, toda a admissão do atleta, nós fazemos isso. Existe também todo um protocolo na questão da alimentação, sono, descanso, utilização de substâncias que são mais reativas à questão da eliminação de calor, para que você consiga fazer isso. Você precisa fazer uma climatização. E o mais interessante, viu, André, respondendo a tua pergunta, qualquer um pode fazer essa habilidade. Agora, obviamente, o ideal é que tenha uma formação um pouco da área biológica, né? Pode ser um preparador físico, pode ser um fisioterapeuta, pode ser um médico. Existem alguns cursos para fazer isso, mas, de verdade, cada pessoa tem a sua própria imagem. Isso é importante de entender. A gente aprendeu ao período dos anos que nós temos usado a termografia, que os atletas, na verdade, têm apresentações bem díspares. Então, por isso que a gente sempre faz,
na entrada, na admissão do atleta, uma fotografia, vários posicionamentos que tem que ser feito, nós guardamos isso nos nossos arquivos e nós vamos comparando eles tempo a tempo, né? Eu queria só dar essa contribuição, prometi, viu, Edson, que eu não ia falar nada, né? Mas entrou numa seara que eu posso falar alguma coisa. Agora, eu recomendaria a gente começar a mesa, pessoal. Desculpa. Eu acho que sim. Não concordo. Tirando que falou do Avaí para o André, mas tudo bem. Vamos lá, vamos começar mesmo, então. Bom, o caso clínico que eu separei é um caso bem do dia a dia, um caso que aparece todo dia no nosso consultório, tá? Lombalgia. Temos na mesa redonda, então, professor Edson Dezen, doutor Massaneiro, doutor Clóvis Arruda, doutor Eduardo Bondan, doutor Henrique Lampert e o doutor Zafer Maito. Mas eu quero ressaltar que está aberto para todos que quiserem dar opinião. Então, o caso de hoje é uma paciente feminina, 42 anos, ela é médica, endocrinologista, de comorbidade, uma doença celíaca e hipotireoidismo controlado, e com atividade física regular, academia, com personal. Ela iniciou com uma lombalgia. A primeira consulta dela é uma lombalgia aguda, com 2 semanas após um movimento de flexo-rotação. Como ela era médica, iniciou anti-inflamatórios por conta, com melhora de 70% da dor, quando ela chegou comigo. Ao exame físico, ela tinha uma dor leve já estava bem resolvida a dor dela, até a crise. E a flexo-extensão lombar, sem conseguir definir muito bem o padrão de se era o que trazia mais, assim, era o arco do movimento que trazia dor para ela mesmo. Não achei nada em quadris, sacroiliacas também, os testes para sacroiliacas negativos e exame neurológico normal. Um paciente como esse, normalmente, é claro que a gente não inicia com ressonância, mas ela é médica, esposo médico, ela apareceu direto com essa ressonância magnética. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Doutor Massaneiro, vamos lá. Qual é a idade dela? 40? 42 anos, Massaneiro. 42 anos. 42 anos. Bom, como você mesmo citou, eu continuo com o meu academicismo, quer dizer, eu vou para um raio-x sempre, antes de qualquer coisa, né? Então, eu faço um raio-x, eventualmente, se eu tenho alguma dúvida no raio-x, simples, pela facilidade no consultório, tem um raio-x, tudo muito rápido, faço até um dinâmico, excepcionalmente uma oblíqua, e aí, não vendo nada, minha segunda opção é quase sempre a ressonância magnética, excepcionalmente é uma tomografia. E aí você se depara com essa situação. Você tem o black disc ali, L4, L5, uma protusão discal um pouco mais acima, dois discos acima, superiores. Agora, até onde que isso tem a ver? Ela tem os cortes axiais aparentemente sem nenhum tipo de compressão, eventualmente uma faceta com um aumento líquido ali na faceta articular de L4, L5, que provavelmente pela sobrecarga, pela discopatia, possa se ter. Então, em princípio, é uma lombalgia do nosso dia a dia e que, pela sua história, melhorou com anti-inflamatório não hormonal. E aí eu gostaria de ver a evolução desse paciente. Você mesmo comentou, ela é portadora de doença celíaca, tal, mas até aí é um detalhe, e que ela é uma pessoa ativa do ponto de vista de atividades físicas, pelo menos está ali no relato. Então, eu viria essa evolução.
Não tem pegadinha, tá? Aqui... Sim, sim. Aquela coisa, paciente médica mesmo, ela compareceu ao consultório com esse quadro, com a ressonância pronta já. Eu fiz o que foi falado mesmo, na verdade, na época eu pedi os raios-x dinâmicos, eu não tinha raio-x disponível no momento, e iniciei fisioterapia de primeira, né? E ela depois não voltou com os raios-x, e evoluiu. Vamos à evolução aqui, que aqui eu acho que não tem grandes... Então, ela foi para fisioterapia, atividades físicas orientadas. Aqui eu trabalho com bons fisioterapeutas que trabalham não só com um método fisioterápico, né? Às vezes a gente tem aquela fisioterapia engessada, o osteopata quer tratar tudo com osteopatia, o quiropraxista quer tratar tudo com quiropraxia. A gente trabalha aqui com fisioterapeutas que trabalham com todas as técnicas conforme a classificação do paciente. E ela seguiu, passou um ano, assim, tinha poucos episódios de dor, e dela veio ao meu consultório de novo, uma piora nos últimos 60 dias, uma dor mais intensa, uma perda da qualidade de vida mesmo. Ela tinha uma dor a dor dela tinha ido mais, tinha irradiado mais, era uma dor mais glútea, mais sacral, assim, sabe? E piorava muito com períodos prolongados sentada. Ela ficava no consultório atendendo e reclamava que não conseguia mais atender, assim. E começou, no exame físico, a gente começou a perceber alguma dor à palpação de sacroiliacas, as manobras irritativas para sacroiliaca. Não sei se é uma coisa que acontece às vezes com vocês, mas às vezes ela fica meio duvidosa assim na hora da consulta, e o exame neurológico continuava normal. Dr. Zaffer, o senhor tem alguma coisa a falar? Dr. Zaffer, não. Ops. Dr. Clóvis se encontra? Dr. Henrique? Dr. Edson, pode dar uma opinião para a gente? Ajuda a gente? O Zaffer está falando, pessoal, mas o Zaffer está sem áudio. O Zaffer. Desculpem. Então, não é mais dor aguda, né? Isso já é dor crônica, com todos os seus comemorativos, desde suas compensações fisioterápicas e todas as síndromes miofaciais que estão envolvidas, né? Desde alterações posturais e tudo mais. E aí, com tanto de fisioterapia que ela passou e tudo mais, você começou a ficar na dúvida diagnóstica, né, Sansão? Sim. Então, o professor Edson falou muito bem, eu também sou muito fã de infiltrações, quando a gente começa a ter dúvida de o que é predominante nesse quadro. Lá naquela época, você tinha uma lombalgia. Sim. Agora você já começa a ter um teste pouco sensível, que é o Gansley, você não sabe mais se aquilo de fato é uma sacroileite ou se isso não é uma sacroileite, né? Você pode partir para uma nova ressonância, e logicamente é médico, se bobear, ela já veio com uma ressonância de sacroiliaca, já passou no reumato, já veio com tudo isso. Mas a minha dúvida... Dessa vez ela veio desarmada. Veio só... Porque só assim, Sansão... Um ano depois, né? Um ano depois. Assim, infiltração discal, né, discografia já não é mais a nossa questão hoje, né? Então, eu ficaria na dúvida ali, né, que a gente poderia fazer. Se tivesse dúvida da questão facetária, um bloqueio de ramo medial, mas como o teu exame foi muito, te guiou para a sacroiliaca, eu também fiquei guiado no teu exame, te conheço há bastante tempo, sei que tu examina direitinho, partiria para uma infiltração de sacroiliaca. Mas tu teria alguns exames novos antes, Zaffer? De repente o raio-x que o doutor Massaneiro comentou? Mas mesmo o raio-x, ele vai mostrar para mim uma certa instabilidade ali no 4,5, que já é um nível ruinzinho, né? Já é um nível que já perdeu altura, já está se fotizando. Se a gente for fazer toda a parte acadêmica de novo de raio-x e ressonância, não acredito que tenha alguma diferença aí para a gente, né?
eletroneurografia sem componente neurológico não se aplica. Termografia eu não tenho experiência para pedir, também acho que não me ajudaria nessa etapa. Se o exame físico me levasse para uma sacroiliaca, para eu fazer diagnóstico diferencial de dor de sacroiliaca e dor lombar, faria em 2 tempos distintos, começaria pela sacroiliaca e depois o que eu poderia infiltrar é ramo medial, para tentar entender de onde é a dor dela. Bom, nesse caso, eu retrocedi um pouquinho, pedi as radiografias dinâmicas e panorâmicas. Eu pedi, foi solicitada ressonância de sacroiliaca e coluna lombar novas, e raio-x dinâmicos e panorâmicos da coluna. Dr. Bondan se encontra? Eduardo? Não. Esses são os raios-x panorâmicos e esses são os raios-x dinâmicos. Doutor Dezen, gostaria de comentar alguma coisa? Parece que a discopatia L4, L5, ela se acentuou mais nesse ano, né? Porque na dinâmica não vejo uma grande instabilidade, tem um componente rotacional lombar na radiografia de frente. O que acontece muitas vezes em um ano em um paciente com uma doença celíaca, o seu raciocínio é mais evidente, pelo menos não me chamou atenção na radiografia de bacia que você me mostrou um componente inflamatório, e aí eu com certeza partiria para a ressonância das sacroiliacas, bacia, nesse intuito e obviamente completando com a ressonância da lombar que você já solicitou. Sim. A ressonância de sacroiliacas eu não tenho imagem, mas foram normal, tá? E o que eu tenho normal. O que eu tenho é essa ressonância lombar agora. Tem? Essa é a ressonância atual agora. Houve uma piora do componente facetário, né? Pelo menos no axial, 4,5, houve a piora da discopatia 4,5. Parece-me que, olhando à distância, a discopatia 2,3 não se acentuou, mas, como esperado, a 4,5 ela evoluiu, né, nesse processo todo, e hoje, talvez, né, com esse componente mais evidente, ficaria isso, e associado, muitas vezes, uma das causas de dor é esse nódulo de Schimoll agudo entre 4 e 5, né? E é chato tratar, porque nós pensamos muitas vezes que toda a patologia ela é facetária, mas quando você tem, né, um pouquinho desse nódulo de Schimoll, muitas vezes a causa é anterior e não posterior. Sim. Então, alguém faria algum teste terapêutico? O Zaffer comentou de infiltração de sacroiliaca, né? Realmente, daí tem a risotomia direto, que até o Edson comentou. Alguém partiria direto para alguma cirurgia? Alguém insistiria em tratamento conservador? O que a gente pode falar aqui? Vamos ver. Eu gostaria de colocar um diferencial importante que o Edson comentou sobre o nódulo de Schimoll agudo. Ele tem uma característica que normalmente ele apresenta uma dor que cresce muito quando o paciente faz a flexão da coluna. No teste de flexo e extensão, o paciente queixa muito da dor em flexão. Então, esse eu acho que é um detalhe importante no exame físico desse paciente, que é complexo. Aquela degeneração discal, eu teria muita interrogação colocando ela como a etiologia da dor que esse paciente está sentindo, sabe? Não é bem característico. Eu colocaria isso aí, eu iria analisar muito bem as próprias síndromes que o Edson expôs no começo da aula dele, as diferenciais aí que ela possa ter de quadrado lombar
de próprio piramidal, sabe, você tem que analisar isso aí de uma maneira... O exame físico aí é fundamental, fundamental. E aí, eventualmente, você faz o bloqueio não terapêutico, mas sim para diferenciar apenas com anestésico local, não usar corticoide. Você pode fazer o bloqueio da sacroiliaca ou o bloqueio do ramo medial e aí ser analisado. Mas eu iria ainda ir pisando em ovos e jamais partiria de cara com uma risotomia com radiofrequência. Isso é um equívoco ser feito. Sim. Você tem que fazer todas essas manobras, todas as condutas prévias antes de se pensar em uma coisa em termos de intervenção mais agressiva. A risotomia com radiofrequência já é o segundo passo. Jamais se faz de uma maneira inicial a risotomia. Após um bloqueio teste, né? Com certeza. Nesse momento, acho que concordo com o exame físico, acho que ele tem que ser bem feito, tudo, mas mesmo assim me deixou um pouco confuso, assim, sabe? E eu acabei indicando uma infiltração de sacroiliaca para ela, em que não existiu melhora. Ela tinha uma dor baixa mesmo, fiquei confuso com a dor dela, pensei que pudesse ser sacroiliaca, e ela não teve melhora na infiltração das sacroiliacas. Alguém infiltraria o L4, L5? Ou... Tentaria. Zaf? Lombalgia, pelo menos pela formação que eu tenho, é algo que é cirúrgico de exceção, né? Então, eu vou fazer o possível para tentar diferenciar o componente predominante da dor, né? Aí, como eu estava falando, agora já tem dor crônica, né? Já uma pessoa sensibilizada periférica, central, agora já entrou um monte de coisa no meio, né? E aí é que a gente fica nessa. Quando a gente fala no teste terapêutico, é lógico, a gente está pensando na parte só nossa de coluna, né? Mas aqui já entra um monte de profissional no meio, né, Sansão? Já entra aí psicólogo, ver como é que está essa menina, aí já entra uma série de medicamentos, tratamento de dor, infusões endovenosas, porque esse eu vou fazer o possível para não operar, sabe? Vai acabar dando um ano e pouco, que a gente vai chegar no limite, mas eu tentaria um teste no 4-5. O disco é baixo, né? O disco está bem baixo. Poderia ser uma síndrome facetária também, né? Principalmente colega, né? Colega médico. Não, aí já bota uma pressãozinha a mais, né? Tá, eu fui para infiltração, vocês comentaram infiltração do ramo medial facetário, né? Ramo. Eu acabei tentando uma infiltração foraminal, que eu comecei a desconfiar que ela pudesse ter algum componente dinâmico de estenose, e eu fiz essa infiltração foraminal L4, L5, fiz bilateral, como ela tinha dor nos dois lados, e ela teve uma melhora de 100% por 48 horas, e quando ela retornou no meu consultório, aí eu tinha contato direto com ela, após 18 dias, 50%, e depois voltou ao que era antes, assim, sabe? Alguém teria feito uma infiltração facetária em vez de foraminal aqui, ou acho que discografia, não sei se alguém tem utilizado discografia, o que vocês podem me dizer? Não, eu não faço na minha rotina discografia, é uma coisa excepcional. Não sei o Edson que viu fazer muito lá fora, né, Edson? Como nós pegamos lá uma fase lá dos anos 80, né? Sim, realmente eu acredito o seguinte, que com o advento da ressonância magnética com carga, associada a um bom exame físico, você mais ou menos consegue caracterizar, né, se é uma dor discogênica, se esse disco na compressão axial ele altera, na flexão, isso ajuda a nos elucidar o diagnóstico. Quanto ao caso em si, o que me chamou a atenção desde o começo é que, pelo que você falou, em um ano, Sansão, houve uma piora bem acentuada com o nódulo de Chimonn. E na minha visão, o componente maior é anterior do que posterior. Claro que quando você fez a foraminal,
com certeza, uma xilocaína, algum pouco de corticoide pode ter ficado perto, não no nervo posterior medial, mas ficou, mas regrediu, quer dizer, como ela não tem esse componente de dor irradiada, e uma das dores que pode haver na sacroiliaca é em decorrência de uma cifotização da lombar, como o Zuffer falou, eu acredito que seja uma dor reflexa. Então, poderia sim ser feito o teste de infiltração facetária, não tenho a menor dúvida, mas se você fez, eu acho, isso é lógico que tudo no achômetro, não deve ter tido uma grande melhora por muito tempo, porque na minha visão, continuo achando que pelo nódulo timal a dor é mais anterior. Correto? Concordo. Bom, só a título de acrescentar, Sansão, como uma ferramenta a mais, pela própria colocação do colega, do Edson, eu não descartaria nessa paciente fazer um bloqueio do gânglio da raiz dorsal DL2 bilateral, certo? Sim. Se vocês forem ler, isso aí tem um fundamento, inclusive para dor discogênica, seria uma alternativa, que é um procedimento, vamos lá, relativamente simples, com muito pouco fator complicante, certo? E alguns pacientes a gente tem tido assim resultados que nos alegram, sabe? E a própria bibliografia, a evidência está cada vez subindo mais nesse sentido, sabe? Então, o bloqueio da raiz dorsal de L2, do gânglio, do GRD, é interessante, sabe? Só uma colocação, né? Claro, perfeito, perfeito. Não, eu tenho usado também, mas também tenho usado gânglio de L2 para lombalgia, assim, principalmente em múltiplos níveis, assim. Acho que quando tem discopatia em múltiplos níveis, eu gosto também de fazer o DRG de L2. Bom, e agora, assim, com o resultado que a gente teve, com a infiltração foraminal, alguém partiria para... Qual conduta, assim, para a gente dar um desfecho para o caso? Assim, ela está lá, está com dor, ela não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo fazer atividade física. E aí, Zaffer, o que tu faria agora? Caiu no cirúrgico, vamos lá, né? Não partiria sendo um problema mecânico associado, né? De uma dor, vamos lá, lombar, eu não acho que cabe aí microdissectomia e dissectomia endoscópica, né? O fragmento não é só aquele disco extruso, vamos assim dizer, o protuso. Poxa, a menina de 42 anos, né, cara? Para a gente tentar uma artrodese via posterior, que é o que a gente mais faz, teoricamente, a minha formação, o que eu mais faria, só se fosse uma minimamente invasiva, né? Tentaria não pegar o multífidos dela, né? Tentaria dar uma preservada nisso. Ou então os acessos, vamos lá, acesso lateral, né? Ou anterior. E aí vamos com seus pós e contras, né? O acesso anterior ali naquele nível está meio complicadinho, a bifurcação, pelo que tu me mostrou ali na ressonância, o cirurgião de acesso vai ter dificuldade, e acho que a gente vai entrar com aquele cage meio de lado, né? Então já ficaria um pouquinho mais difícil. E o acesso via lateral ali, vamos dizer, um DLIF, né? Ele, eu acho que tá dentro também, só que aí, poxa, naquele nível 4, 5 também sempre com aquele risco de lesão radicular, né, cara, que a gente já sabe da literatura. Então, ali, olha, entre pós e contras, se fosse fazer, eu vou te dizer, do meu métier, eu faria uma artrodese via posterior, já minimamente invasiva, parafuso percutâneo, aquela coisa toda, porque no acesso via lateral, cara, me dá uma aflição, aquela janelinha curta ali de trabalha 10, 15 minutos, 20, sorinho, tira o afastador e bota, e retrai, e bota. A gente que já fez sabe que é ansiogênico, né? Então, eu partiria uma artrodese via posterior, tá? O desenho? Como diz o Funchal, né? Nem com caixa abaixo. Indicar, não sei, o Massaneiro, nós somos de uma geração que, ainda mais Santa Casa... não, você que me ensinou isso aí. Você operava, o paciente passava na frente da Santa Casa, dor nas costas, na brincadeira a gente operava. Mas o que acontece? Se for, né, uma história natural, de uma evolução, de uma limitação dela, ainda mais sendo médica, em que houve uma piora acentuada em um ano,
se nós projetarmos isso, né, para uma evolução natural, ela deve evoluir para uma fusão natural desse espaço L4 e L5. Porque o que acontece? Eu não indicaria cirurgia, de todas as maneiras, tentaria conversar muito com ela, usar órtex, fazer todo tipo de fisioterapia, porque a L2 e a L3 dela já está comprometida. Então, se você acelerar esse processo, vai ficar entre elas L3 e L4. E aí é uma questão de sentar com o paciente, explicar as prós e contras, tentar N meio alternativos. Eu sei da limitação dela, mas o que eu posso ganhar hoje com uma fixação percutânea, aberta, qualquer que seja, não me levaria uma vantagem daqui a alguns anos. Nós teríamos que estender essa arterodese talvez para L2, L3, sobrecarga L3, L4. E eu não, particularmente, eu tentaria não operá-lo. Thomas Saneno? Assino embaixo com desenho. Assino embaixo. Eu não operaria esse paciente de... Eu acho que ainda tem a escada aí para chegar na cirurgia, tem uma escada um pouquinho longa aí, são alguns degraus aí que eu tentaria, certo? Absolutamente contra, não sei o que foi feito, né? Mas eu ainda tentaria vários procedimentos ainda minimamente invasivos, a própria situação como o Zaffer expôs, de infusões, existem algumas coisas aí, essa cronificação dessa dor, hoje os estudos mostram dessa cronificação dessa dor, você tentar fazer esse bloqueio das vias ascendentes, vias descendentes, quer dizer, você tem sabe, algumas, esse o aspecto que eu confesso que eu acho que o ano de 2020 foi um dos anos, nos últimos 15 ou 20, que eu mais estudei, foi isso aí, porque eu fui buscar determinadas informações que a nossa formação como cirurgião de coluna específico nós não temos com muita profundidade. Então, eu cada vez mais estou mais conservador, lógico, tem uma baita de uma instabilidade, tem uma situação... Agora, há pouquinho tempo, questão de 4 semanas, eu fiz uma aula para o pessoal da SBED, exatamente quando indicar cirurgia em lombalgia. Esse foi o tema da aula. Então, nós discutimos muito isso porque quem faz intervenção fica furando e aí perde, eventualmente, o tempo cirúrgico. E quem é cirurgião atropela. Então, esse equilíbrio, eu acho que é uma coisa assim, muito importante. Agora, isso vem com o tempo, vem com falta de cabelo, barba branca, esse tipo de coisa, sabe? Então, a gente... Agora, só ficar cozinhando também não. Então, eu acho que é bacana esse equilíbrio. Então, eu seguraria ainda um pouco mais, Sansão. Esse equilíbrio eu acho muito importante mesmo, assim, né? Que eu vejo com o crescimento dessas técnicas de bloqueios, e eu uso bastante também, uso muito aqui, sabe, Márcio, assim. Só que, assim, eu vejo que, às vezes, tu perde o time certo. Não estou falando dessa paciente, Claro, que é uma paciente de 42 anos, mas às vezes tu perde o time certo de operar um paciente que tu vai chegar lá na frente e não vai ter mais recurso cirúrgico, porque daí ele já está com 80 anos. Não tô falando exatamente, Sansão, isso é o legal da gente que tem um pouquinho de experiência em cirurgia de coluna, porque a intervenção hoje é tratada por várias especialidades. E é difícil, às vezes, você ver um colega anestesiologista falando em intervenção de uma coisa que está pulando nos olhos, que o paciente tem uma baita de uma instabilidade. Muitas vezes, hoje eu tenho a formação com eles e dizem, olha, vocês estão loucos de tentar mais intervenção, isso aqui não vai resolver. Só vai resolver se for estabilizado. Se não for estabilizado, não adianta vocês ficarem tentando. Então, esse tipo de coisa que é bacana, sabe? Eu acho que aí... Nós que fazemos coluna, a gente pula um pouquinho na frente. Se você tiver o equilíbrio certo, você pula na frente na condução dos casos. Perfeito. Não sei a opinião do professor Edson aí, mas essa é a minha, né? Concordo. Agora o troco é esse, eu concordo plenamente. Você partir para um procedimento invasivo, quando você não tem certeza do produto que você vai entregar, é loucura. Isso eu não tenho. Estou caminhando para a calvície, mas ainda está dando. E a gente vai ficando muito esperto, né? Porque aquela história de pensar e escrever com bisturi a gente tem, mas não é por aí. Porque, como ele disse, você fazer uma fixação é fácil, depois ter que aguentar a lombalgia pós-operatória, e como foi falado, se tem ou não um componente psicológico associado, se você não tiver certeza que essa dor é mecânica,
é muito complicado. Bom, aqui a gente... eu tinha uma paciente, então, de 42 anos, com um perfil muito bom, sabe, assim, perfil psicológico e físico bom, e ela tinha feito, assim, bem regularmente fisioterapia e treino com educador físico muito adequado em todo esse período, sabe? E eu concordo com tudo que vocês falaram, assim, que a gente, no máximo, a gente tem que postergar no máximo, no caso dela, um tratamento cirúrgico, mas realmente eu expliquei todas as opções para ela, né? Mas a dor dela estava insustentável, assim, sabe? E eu acabei optando por uma opção um pouquinho mais invasiva aí. Eu optei por uma artrodese transpessoas com fixação percutânea posterior no nível L4, L5. Esse aqui seria o resultado final, assim. Esse aqui. Vamos começar pelo Zaffer aí. Tiveste desestesia? Não teve. Não tiveste. Foi Tudo que a gente comentou ali, Sansão, é claro, né? Eu te falo de por que eu optei pelo tratamento cirúrgico ali na questão. Pô, te conheço há bastante tempo, se a gente está conversando de especialista, tenho certeza que você falhou todos os métodos possíveis. Tens uma boa formação de agulhamentos, de infiltrações, já passa por médico de dor e paciente que tem um bom nível socioeconômico e cultural. Então, assim, se ele tem alguns pré-requisitos de que ele entende o procedimento, o que ele está trocando, né? Não é um paciente que vai sair 100% sem lombalgia, né? Nenhum paciente cirúrgico sai 100%. Agora, de tu ter esse feeling, de saber se esse paciente está perdendo a vida dele, se ele está perdendo dias de trabalho, como é que está essa qualidade de vida e tudo mais, um ano e meio, 2, vai acabar em tratamento cirúrgico, né? Eu achei muito elegante a tua resolução, tá maravilhoso, mas é uma cirurgia que assusta a gente, né? Principalmente na questão da gente rastrear o nervo, né? Sim. A raiz que está passando. E Sim. como é que ela ficou depois? Como é que foi a questão de pós-operatório dela? Ela teve melhora assim, ela voltou a trabalhar em 15 dias, com menos dor do que antes, e foi retirar os pontos. Na verdade, ela queria voltar antes de retirar os pontos, eu segurei ela ainda. Uma coisa também que é importante, que a gente não comentou, já que foi cirúrgico tratamento, né, que essa parece uma coluna hipo-hipo, né? Sim. E aí a gente sabe que a gente tem que prestar muita atenção no nível L4, né, ali o 451, que a maior parte, 2/3 da lordose vai estar ali, né? Então, essa dificuldade eu teria de dar um ganho de altura que tu deu pela via posterior que eu faria. Então, eu achei bem bacana. Esse queijo que tu botou, o que é? 12, 14? Não, é 12. Bonito. O desenho? Parabéns. Eu acho que a parte mais importante você fez. Sentou com ela, conversou sobre riscos, conversou sobre tudo. Olha, não vou garantir 100%. Quando um paciente aceita uma cirurgia de lombalgia, em que você pode garantir para ele 40%, 50%, 80%, e ele aceita esse valor, resolveu o seu problema. Né? Como o Zaffer falou, esse plano sagital, e eu até fiz questão de olhar um pouquinho, me parece que até houve uma pequena retrolistese da L2 e da L3. Tá? Lógico, talvez seja um raio-x mais imediato, mas realmente, a partir do momento em que ela optou por esse procedimento, você fez o correto. É que nós tentamos conversar com o paciente para não indicarmos uma lombalgia, mas não é que é errado, é exceção de exceção. Mas, com certeza, o caminho é por aí, só ficando esperto em L2 e L3. Tá. Doutor Massaneiro, por favor. Não, eu concordo. Só é uma preocupação aqui no serviço, o colega, o Acácio, tem feito com muita frequência o XLIF, e quanto mais baixo, aí L4, L5, você sempre tem o risco de sequela neurológica, né? Das desestesias. Então, é bastante cauteloso. Isso existe, um percentual, a literatura mostra, e é um risco importante que se corre, né, em relação a isso, sabe? Mas me parece tecnicamente foi muito bem feito
E nós ficamos na torcida exatamente dentro disso, do futuro dela. Quer dizer, Sim. aparentemente, pelo que você colocou, a causa da dor foi tirada. Sim. Agora, Na verdade, como ela vai evoluir, né, para frente, para um futuro próximo, sabe? Então, isso tem que segurar ela um pouco em relação às atividades aí, porque a sobrecarga de L5, S1, a dor facetária ali, isso temos que pensar numa situação que possa ocorrer em breve, né? Mas do ponto de vista técnico-cirúrgico, me parece muito bem realizado. cirurgião de coluna sempre foge de operar lombalgia, né? Pelo menos, ou deveria, né? Acho que a gente é assim. E aqui realmente foram explicadas todas as alternativas para ela, e ela é uma paciente de perfil muito bom, assim, sabe? Que hoje ela já mantém atividade física regular, com uma boa orientação. E realmente o L2, L3 é uma preocupação, como o Dr. Desenho falou ali, né? Como vocês comentaram também. Eu acho que vamos ver a evolução, mas nesse momento ela se encontra assim, uma coisa até, como o Zaffer comentou, que um paciente que a gente opera por lombalgia, a gente não melhora a gente não promete um 100%, né? A gente promete aquele 60%. E ela surpreendeu, assim, até, ela está totalmente, assim, eu não vou dizer assintomática, vou dizer, mas assim, ela está 99%, ela anda de bicicleta, ela faz academia, sabe? Ela está ótima, assim, voltou a trabalhar normalmente e está bem. Agora, a evolução é como vocês falaram, né? É um nível fixado, então vamos ver os níveis de cima, os níveis de baixo, isso aí a gente só o futuro vai dizer, né? Tentei corrigir o eixo sagital da melhor maneira possível. Sobre eixo sagital, assim, Dr. Desenho, teria alguma coisa a falar para a gente? Não, acho que o que foi falado, né? Você fez tecnicamente muito bem. Não vejo problema nenhum. Acho que hipo, como também o Zaffer conversou, são pacientes que nos chamam muito mais atenção. Mas, tecnicamente, o que foi possível, né? Ainda mais espaçador 12, concordo, assina embaixo. Mais algum comentário? Alguém da plateia teria alguma pergunta sobre o caso, algum questionamento? Bom, vou deixar aberto a discussão. Bom, eu acho que já que não tem ninguém mais discussão, né? A gente já está nas 21 horas, né? É o programado para nós, né? Sempre fazer uma reunião aí de 1h30, né? Até porque o Dr. Edson foi um prazer tê-lo aqui com a gente, né? Foi o combinado, né? Eu achei o caso excelente, né? Eu não faço isso. Aliás, para mim valeu muito, viu, Edson? Primeiro revê-lo, né? Que foi um prazer, mas ver caso de síndrome compartimental do grande dorsal realmente foi de bater palma, hein? Então, acho que realmente foi um caso interessantíssimo, né? Para quem faz coluna, para quem não faz coluna, eu faço muito a traumatologia desportiva, né? Então, achei super interessante um surfista, né? Um esporte que esse ano está dando muitos orgulhos para nós, né? A medalha de ouro é a primeira medalha de ouro olímpica do surf, é brasileira, né? Então, foi muito interessante mesmo esse caso aí. E o do Sansão também, né? Eu não sei se você quer dar algumas palavras para a gente poder fechar aí. Não, agradeço a participação de todos, agradeço a discussão, né? A gente sempre aprende bastante. E eu acho que é isso aí, assim, agradeço o convite da SBOT, Funchal, Dr. Desenho, Dr. Massaneiro, Dr. Zaffer e todos os outros presentes. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Quer dar algumas palavras, Edson, ou posso finalizar?
Pode finalizar. Agradeço imensamente o convite, a SBOT, a Henrique, a todos vocês. Um carinho enorme, o poder ter compartilhado todo esse conhecimento, né? Discussão de casos, rever vários amigos, isso é o que mais importa na vida, que é o que nós deixamos, né? O legado cultural. Esse legado cultural e de bate-papo não tem preço. Muitíssimo obrigado. Então, só para finalizar, não sei se vocês estão vendo ali ou não, a gente, obviamente, não tem como agradecer vocês pessoalmente, então nós vamos encaminhar no e-mail de vocês esse retrato animado aí, que é feito pelo artista Júnior, que é o meu filho, né? Então, vocês vão receber no WhatsApp de vocês. Agradecer também ao Bahia Sul, né? Que é a instituição de ensino e pesquisa que nos cede a plataforma Zoom, a empresa médica que é representante da Smith Nephew aqui em Santa Catarina e a Hospitalia também, que são grandes parceiros nossos aí em viabilizar esse evento, né? Então, eu agradeço imensamente a presença de todos vocês e, como você falou, Edson, esse aí é o melhor, a gente poder conversar, discutir e trocar experiências, né? Você e o Massaneiro aí, com certeza absoluta, dois... não vou dizer dinossauros, porque a pessoa fica chateada de falar. Dois super experientes cirurgiões de coluna, né? Dois indivíduos que têm uma bagagem grande aí e que abrilhantaram aqui a nossa reunião da Regional Santa Catarina, que eu tenho certeza esse ano tem sido muito boa. Uma boa noite a todos vocês, muito obrigado, viu? E a SBOT Santa Catarina agradece também. Boa noite a todos. Obrigado. Muito Boa obrigado. noite, pessoal. Um abraço, Edson. Paz e saúde. Boa noite, Massá. Boa noite, André. Boa noite, Funchal. Boa noite, pessoal. Obrigado aí.